Tem alguma outra aí que alguém quer fazer, não? Tem, irmão Severino? Alguma coisa que o senhor leu essa semana? Lembra que você falou que não havia contradição? Você está divulgando as contradições aí com a gente? Então, o conteúdo... Dá para você divulgar essa aí com outro pedido? Que Deus fala que não se arrepende. Deus é homem para que minta, nem que se arrepende, mas a Bíblia fala que ele se arrepende. A Bíblia cita várias vezes nós temos que entender que nas Escrituras não há contradição. Não tem contradição nas Escrituras. Alguns teólogos, como até mesmo o pastor Antônio Gilberto, eles chamam de aparentes contradições da Bíblia. São aparentes. Se você for ler devagar, você vai ver que não tem. Uma das mais complicadas é essa. Principalmente a de Gênesis capítulo 6. Que a palavra de Deus fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas Tiago fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, o que quer dizer isso? É que na verdade o escritor ali usou uma linguagem humana. Para que nós possamos tentar mais ou menos entender por que Deus... O sentimento que ele estava... Como ele estava se sentindo, no sentido de querer acabar com a raça humana. Você veja o seguinte, ele fala: me arrependo de ter feito o homem, destruirei todo o homem da face da terra, mas livrou Noé e a família dele. Entendeu? Então ali é uma linguagem humana. O nome que usa, como é que é mesmo? Esse nome eu sempre esqueço. Esqueci, mas é só botar uma linguagem humana, entendeu? Uma linguagem humana. A coisa é simples assim. Por exemplo, quando nós vamos conversar com uma criança, você veja que nós falamos na linguagem da criança, para que a criança possa entender. Nós passamos a verdade que nós queremos passar para a criança, numa linguagem que a criança possa entender. O Senhor fez isso muitas vezes durante as Escrituras. E o Senhor Jesus, quando chega aqui, que há a profecia de Jesus, ele abrirá coisas ocultas desde a fundação do mundo em forma de parábolas. Ele fala também parábolas por causa disso, para trazer para nós coisas que nós nunca conseguiríamos entender, mas ele faz isso trazendo isso numa linguagem humana, entendeu? Então ele compara coisas do cotidiano da época, e aí você pode ver assim, comparou com as coisas cotidianas da época, mas que não é difícil de nós termos acesso para saber como era aquele cotidiano, para que nós possamos entender verdades eternas do reino de Deus, que agora o Filho de Deus, o próprio Deus, está capacitado para revelar para a humanidade. Entendeu? O próprio Jesus chega no Evangelho de Mateus, ele fala, a palavra de Deus diz que ele se exulta no Espírito Santo, ele louva a Deus, porque chegou o momento de revelar essas coisas aos pequeninos. E ele fala que aprove a Deus fazer isso, ocultar essas coisas aos sábios e instruídos e revelar ela aos pequeninos. Aí ele fala para aqueles pequeninos: olha, muitos homens desejaram ver o que vocês veem e não viram. Muitos santos desejaram ouvir o que vocês ouvem e nunca ouviram. Aí ele chega e fala: vinde a mim, todos vós está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Então é interessante que ele ali, ele revela numa linguagem que nós possamos entender coisas ocultas desde a fundação do mundo. Entendeu? Então, no Velho Testamento apareceu muitas vezes o Senhor, para que possamos entender. Ele falou numa linguagem que o homem pudesse entender. Mas, como é o arrependimento humano, não. A palavra de Deus também fala que o nosso Deus é um Deus que se ira todo dia. Mas não é igual a ira do homem, que é uma ira repleta de paixão, de ódio, de vingança, de sentimento, de rancor. Entendeu? A ira de Deus não. A ira de Deus é santa, é pura. Se manifesta primeiramente no seu Filho Jesus Cristo, para levar o homem ao arrependimento, dando ao homem a oportunidade de arrependimento. Então o que é
Como vai falar esse tipo de coisa? Só tinha uma linguagem, ira. Mas é importante explicar que a ira de Deus não é igual à ira do homem. Deus se arrependeu, mas não é igual ao arrependimento do homem. Então o texto fala, Deus nem é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele não tem um arrependimento que o homem tem. Como é essa? Nós não sabemos. Então Deus, para falar com nós numa linguagem que nós possamos entender, foi dito nas Escrituras. E Deus se arrependeu de ter feito isso, e Deus se arrependeu de ter feito aquilo. Entendeu? Mas Deus não se arrepende mesmo. Então é uma aparente contradição, mas dá para explicar. Outra muito usada, que eu estou com esse livro lá em casa também, que esse homem escreveu. O nome do livro é O que Jesus disse ou não disse na Bíblia. Eu peguei esse livro, cometi o erro de pegar esse livro pela capa, pensando que, pelo título, que aquele homem ele ia falar de coisas mais profundas do Evangelho. Mas ele vem para dizer, a ideia dele, que parece, eu não li todo, começando a ler, é que ele quer passar que a Bíblia contém vários erros. Que a Bíblia não é toda a palavra de Deus. E aí como é que ele começa com isso? Pegando as aparentes contradições. Então uma das contradições que ele cita é aquela de Tiago. Que Tiago fala que ninguém é salvo sem as obras, e em Efésios fala que pelas obras ninguém é salvo. Entendeu? E em Efésios fala, pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obra, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para boas obras. Mas na carta que Tiago escreve, não. Tiago diz que sem obra ninguém é salvo. Mas do livro que eu leio, que você está falando aí, não é pegando o livro assim, é que o homem fala que a Bíblia não fala. Entendeu? Esse tá bem interessante. Tem um, acho que é do pastor Ciro Chances, que eu li, que ele escreveu. Ele escreveu 2, ele escreveu um, Síndrome de Papagaio. A outra parece que ele escreveu, foi a mensagem de Paulo, que Paulo não pregou, alguma coisa assim. São textos que nós citamos como se ele estivesse na Bíblia, mas não tem na Bíblia. Como aquele, o cair do homem e o levantar de Deus. Não tem isso na Bíblia. Entendeu? Jesus é o médico dos médicos. Não tem isso nas Escrituras. Entendeu? E as pessoas citam como se isso fosse a verdade bíblica. E não é. Não é, e não tem nada a ver. Por exemplo, na passagem que fala que eles têm a ideia de falar que Jesus é os médicos dos médicos e fala isso ministrando acerca de cura, não, o texto não tem nada a ver com isso. O texto tem nada a ver sobre isso. O texto está falando de salvação. Jesus está comendo com os pecadores, com os publicanos, com as meretrizes, e os fariseus recriminam Jesus porque ele está fazendo isso. Jesus disse, os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Acabou o assunto. Entendeu? E eles pegam esse texto e falam que Jesus é médico dos médicos. O que isso tem a ver? Não tem nada a ver. O texto está falando sobre salvação. Os caras recriminando Jesus, falando, Jesus, gente, mas olha só, se vocês são justos, eu vim. Porque para que eu vou vir aqui para salvar aqueles que são justos? Vocês não são justos? Vocês não estão justificados? Não, eu vim salvar os que estão perdidos. Lá na frente o próprio Jesus fala assim, gente, olha, há mais alegria no céu pelo pecador que se arrepende do que por causa de dezenas de pessoas que já são salvas. Entendeu? Então são muitos textos que tem que as pessoas citam como se eles fossem bíblicos, e eles não são. Não são, não tem nem perto. O Senhor esmagou a cabeça da serpente. Nada disso. É claro que um dia ele vai fazer isso, mas com a sua morte na cruz, a profecia de Gênesis fala claramente, ferir a cabeça da serpente, não é esmagar. Entendeu? Então são vários textos que as pessoas citam como se fosse texto das Escrituras, e não tem nas Escrituras. E o que faz com isso? Faz você ter uma outra ideia, uma coisa totalmente. Agora, o nosso Deus não cura? É claro que cura. O nosso Deus nos salva, nos sara, não cura a enfermidade? É claro que sim.
Agora, não precisamos inventar texto para isso. Entendeu? Então, texto. Tem esse, tem vários, são dezenas que as pessoas citam aí como se fosse. Conta uma história muito engraçada. É de quem esse livro? Agora não me lembro. Eu tenho um do pastor Ciro Sanches. De repente, Pode ser até o mesmo livro, né? Não, mas é interessante. Eu já postei no blog já um negócio sobre esse já. Já postei. Inclusive é uma parte do livro do pastor Ciro Sanches. Eu coloco lá. É Síndrome de Papagaio. Tem no Velho Testamento, todo profeta do Velho Testamento que aponta para Jesus. Tem todo dia no livro, tudo que bateu na postilha que entregou para gente. Eu quero. Se deixar, eu quero. Mas eu postei aqui no blog aqui, quer ver? Foi Síndrome de Papagaio. Esse pastor Ciro Sanches escreveu muito interessante, porque ele escreve e explica. Mas quando eu botei no blog, eu botei uma explicação a mais também. Mas se eu achar aqui rapidinho, eu vou mostrar para vocês algumas que tem, que é até engraçada. É até... As pessoas inventam. Mas como é isso? Isso vem do fato de que nós ouvimos tanto um texto, ouvimos tanta pessoa falar uma coisa, que nós achamos que o texto é daquela forma. Entendeu? E nós não verificamos para ver. Por exemplo, ele citou aqui, por exemplo, uma que é dita, Deus cegou o entendimento dos incrédulos. O texto lá não está assim. Está escrito lá que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Diga-me quem tu anda que eu te direi quem tu és. Isso é uma verdade, mas não é bíblico. Não tem essa passagem na Bíblia. Dano que se recebe, também não tem essa passagem na Bíblia. É dito muito. Um outro que é dito muito, 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 muito esforça-te e eu te ajudarei. Não tem essa passagem na Bíblia. Não existe o texto, nem nada parecido com isso. Agora, isso... Nenhuma folha cada árvore. Eles misturam dois textos ali. Uma passagem de Jesus que... Outro texto aqui fazei o bem sem olhar a quem. Isso é uma verdade? É mentira isso? Não. Mas cita como se estivesse na Bíblia. Não tem na Bíblia. Aí Jesus é o médico dos médicos. Mente vazia, oficina do diabo. Não tem isso na Bíblia. Não cai uma folha da árvore sem a vontade de Deus. A Bíblia mostra claramente que Deus é o controlador da natureza. Mas o texto não está assim. É porque ele não está. Para achar ele aqui, a gente vai demorar muito, nosso tempo está curto. Eles pegam mas da Bíblia e fazem uma pequena comparação. Uma comparação. Modificam. Se você olhar direitinho, tudo aí, na palavra de Deus, quando se os caras tiram tipo assim, uma anedota. E olha só, uma outra coisa que faz a gente cometer um erro muito grande também é não citar o texto como ele está escrito. Por exemplo, o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não, esse texto não está na Bíblia assim. Lá está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Entendeu? Então já dá uma outra. O dinheiro por si só ali não faz mal nenhum. Mas a minha cobiça pelo dinheiro é que gera toda... Ele já pega pedaço, já pega a parte que está ali e coloca uma palavra... Pouco com Deus é muito. Isso. Não tem. Os viciados não herdarão o reino dos céus. Não tem isso na Bíblia. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Tem até um texto parecido com isso em Provérbios. Em Provérbios 19, 17 tem um texto parecido com esse. É um ditado popular, mas tem um texto parecido com esse sim. Pega esses coisas e coloca. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não tem na Bíblia não, gente. Agora, por exemplo, não teve pessoas que vieram para o Evangelho depois de ter passado uma aflição muito grande? Teve. Mas a pessoa não pode dizer que isso é um texto bíblico, citar isso como se fosse
uma regra bíblica. O cara pega uma música e faz outra. Pega a música do cara e troca a letra. Bota a melodia na letra do outro. Faz, entendeu? Isso aí foi o que ele mesmo falou. É porque a pessoa vai ler, não. Falta de leitura, Não observa, faz a leitura, você prestar muita atenção. Mas aí, olha só, pelo que eu entendi, por exemplo, o pastor Ciro Santos, quando escreveu esse livro, Síndrome de Papagaio, por que Síndrome de Papagaio? Repete. Só repete. Me consulta. As pessoas que ouviram esse texto não leram na Bíblia. Convertido. Isso. As pessoas que citam esse texto pregando não leram na Bíblia, elas ouviram alguém falando e falaram. Escuta só, essa semana passada, eu me lembrei do pastor João Luiz, cara. Eu lembro da Bíblia. Imagina por quê? Ele citou aqui, ó, vê que lá na igreja, o pastor fez a leitura bíblica e ele disse: irmão, eu destruí o nome da mulher do Jó. Ah, foi, Boa, que mancada. Aí ele explicou, né? Eu estava aí. E Moa vinha de moer, né? De moer, que não tem nada a ver. Aí ele falou, não era isso, não. Aí eu estava lendo o livro de Deus, aí Jó, né? Se defendendo, né? Se justificando. Aí Jó fala assim, se eu fiz isso, e que a minha mulher, Moa, quer dizer, a mulher, né? E eu não lembro. Você quer ver uma interessante? O cara, o rapaz chegou para pregar e falou assim, ó. Ele citou o texto. Abre comigo em Hebreus capítulo 11. Aí abriram. Aí ele botou, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele começou, tá vendo, irmãos? Para você ter fé tem que orar. Olha o que ele está dizendo. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Falei, Jesus! Então, o pastor Evaldo Ramos falou algo uma vez interessante, é que nós temos a mesma Bíblia, mas não temos a mesma leitura. É muito triste, mas é uma realidade isso. Nós temos uma mesma Bíblia, mas não temos a mesma leitura. Então, um dos defeitos por que esses homens da teologia da prosperidade, esses homens da confissão positiva, eles conseguem com muita facilidade difundir as suas heresias? Porque nós gostamos de tudo já enlacado. Nós queremos pessoas que já dê pra gente tudo prontinho. Mas nós não temos trabalho, porque nós temos outras coisas para nos dedicar. Então, ele não lê livros para ter um entendimento melhor das Escrituras. Ele lê livro para saber o que tem nas Escrituras. E aí é um erro. É um erro. Porque você vem a saber o que tem nas Escrituras, você tem que saber nas Escrituras. E você lendo a Bíblia, tem certas coisas que você tem um entendimento melhor, é bom que você consulte bons livros. Ignorar bons livros também é uma ignorância. O Paulo, ele consultava muito livros. Mas ler livros para saber o que tem nas Escrituras, fazer seminário para conhecer o Evangelho, como você vai discernir se o que o teólogo, a linha teológica botada lá é a correta ou não? A pessoa é zerada de Escritura, então ela fica muito mais suscetível a cair. Por isso que falo, até postei também um estudo nesse no blog lá, foi sobre as pessoas, por que os seminaristas se tornam incrédulos? Os caras entram no seminário e saem de lá incrédulo, entra crente e sai incrédulo. E está pensando que é um ou dois que acontece isso? É muitos que acontece. O seminarista se torna incrédulo. Você vai ver, a maioria deles não tem um histórico de leitura das Escrituras. Ele não tem noção, nem noção do que é o Evangelho. Não tem, não. Ele compara o Evangelho a uma religião qualquer. Mais alguém, gente? Então nós vamos terminar. Vai
Vou convidar o irmão para ir lá em casa. Hã? O irmão que foi lá, feliz de novo. Agora eu vou conversar com O ele. negócio está forte pro lado dele. Fala com ele o seguinte, cara, você não está errado, você está colocando a coisa da forma errada. E é interessante isso, quando você coloca a coisa da forma errada, você também comete um erro. Então, nós que ensinamos, principalmente também, temos que aprender muito a colocar a coisa da forma correta. Colocar a coisa correta da forma correta. Porque senão você pode... Entendeu? Ele é uma maluquice também a cabeça da pessoa. Eu tenho uma amiga, ela é daquelas irmãs que usa aquelas roupas, não é roupão não, mas roupa combinadinha, puxadinha. E numa conversa ela falou que Deus agora quer uma profundidade com ela, que ela tem que andar de branco. Aí assim, muito minha amiga, nós oramos juntos, tudo, eu falei, mas assim, eu não posso debater, porque aí vai criar um problema, um conflito de amizade, e é uma coisa que já está na mente dela. E eu falei, depois eu desliguei o telefone, eu falei, meu Deus, profundidade com Deus é andar toda de branco. Sabe, as pessoas estão entrando numa maluquice que não vai levar a lugar nenhum. Eu falei com o pastor André um dia desse que eu hoje não discuto mais com ninguém e nem insisto em passar para a pessoa aquilo que ela fala que Deus me revelou. Sabe, o Espírito Santo falou algo comigo para eu fazer isso. Então tá bom. Aí ela falando, eu tenho que ver a roupa, aí tá preocupada se tem dinheiro para mudar, sabe, uma coisa que, assim, você respeita a pessoa, mas você vê que Deus não vai perder tempo com uma coisa dessa. Eu vou falar uma coisa para você com sinceridade. Eu particularmente acho uma besteira a pessoa orar pedindo a Deus para saber o que ela deve fazer. É uma besteira. Porque primeiro que as escrituras diz claramente, a necessidade da igreja mostra claramente. Entendeu, irmão Zezinho? As duas coisas. Você pode ver o apóstolo Paulo, deixa eu ver se vocês abrem comigo em Tito aí, para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver se eu acho esse texto com vocês. Eu quero achar uma parte que fala que o Paulo manda Tito se apresentar as obras necessárias para que a obra dele não seja infrutífera. Vê se vocês acham aí. Está no final do capítulo 3. Está aí no finalzinho do capítulo 3. Tito. Versículo 8. Então tá. O que o apóstolo Paulo está abordando no capítulo 3 da carta de Tito? O apóstolo Paulo no capítulo 3 está dizendo assim, ó: a graça de Deus se manifestou. Deixa eu só explicar para vocês o que o apóstolo Paulo está abordando no capítulo 3. A graça de Deus foi manifesta. E quem é essa graça de Deus? É Jesus. Ele fala, a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os que creem. Depois que essa graça de Deus se manifestou, o que ela exige de nós? Indagando que nós, a tempo ou isto é fora de tempo, fujamos dessa geração corrupta e passamos a viver agora uma vida pura e honesta. E uma vida de ação no reino de Deus. O Paulo vai dizer aqui, como ele já disse em outros lugares, que foi para isso que Deus nos salvou. Não só para quem possa viver eternamente com ele. Isso é o principal. Mas para que nós aqui pudéssemos realizar a obra dele. Aplicarmos a sua obra.
ele vai falar para Tito no versículo 8 o seguinte: sabendo agora disso, procura-se a aplicar essas obras necessárias, fazer as coisas necessárias para que as suas obras não sejam infrutíferas. O que acontece? Deixa eu ler com vocês aí. Fiel é a palavra. Que palavra? É que ele disse acima. E isso que deveras afirme, deveras e afirmes, para que os que creem em Deus procurem-se a aplicar-se às boas obras. Estas tais são boas e proveitosas aos homens, mas não entrem em questões loucas, genealogias, enormes, não sei o quê. Deixa eu ver. Não, cadê a parte que fala que a obra não fica infrutífera? 14. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas Isso, 14. Aí ele volta ali. Isso aí, irmão, beleza. E aos nossos, viu? Ele fala: aprendam também a aplicar-se ao quê? As boas obras. Tem versões bíblicas que tá obras necessárias. As boas obras. Nas coisas necessárias. Para que não sejam o quê? Infrutuosos, infrutíferos. Às vezes o cara fala assim: ai, mas eu queria, sabe, me doar mais para Deus, eu estou sentindo necessidade que eu não estou produzindo aquilo. Aí o cara passa 6 meses orando e nem tem resposta às vezes. Aí fala: mas eu estou orando tanto tempo e Deus não me responde, mas a resposta já está aqui, meu querido. Sabe o que você faz? Chega no reino de Deus, você vê aquilo que tem necessidade e se aplica para fazer. Ação. E olha o que ele faz, hein? Não manda você fazer. Ele fala: aplique-se para fazer. Faça se aplicando. Faça com dedicação, faça com vontade. Aí você não vai ser mais infrutífero. Você não vai mais se sentir infrutífero e nem as pessoas vão te ver mais como pessoas infrutíferas. Vocês querem ver uma coisa? Nós temos a necessidade de ficar preocupados com por exemplo, estou fazendo isso, e ninguém está reparando. Nós temos a tendência a nos preocupar com isso. Então nós temos que nos policiar. Mas sabia que isso é uma preocupação vã? Com certeza. Por 2 motivos. O primeiro é o que o irmão Severino deve ter levantado no entendimento. Você não deve fazer isso preocupado em mostrar nada para ninguém, certo? O segundo é que o próprio Deus sempre revela a obra que a pessoa faz. Você lembra quando o Senhor Jesus está registrado nos evangelhos, ele disse que não há nada oculto que não venha a ser revelado? No contexto, ele estava falando de mais ações. Certo? O apóstolo Paulo pega esse mesmo entendimento para falar que até as boas obras que a gente faz em oculto, porque são obras que a gente tem que fazer oculto, ela um dia vai ser revelada por Deus. Mas o próprio Senhor Jesus, ele disse que aquele que faz algo em secreto, Deus o recompensa publicamente. Então Paulo pega essa verdade e fala sobre isso, quer ver? Vocês voltam aí algumas páginas aí. Deixa eu ver aqui. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 24 e 25. Acharam? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 24 e 25. Olha que texto interessante. Ele diz assim, ó: os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo.
e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não pode ocultar-se. Olha que coisa interessante, isso é muito profundo. Olha só, os pecados de alguns homens são manifestos. Na hora que eles fazem, ou logo depois que eles fazem, essas obras são manifestas. E tem aqueles que praticaram, você fica assim, caramba, mas não, elas vão ser manifestadas depois. Fazem isso já precedendo o juízo. Eu vou ficar indesculpáveis diante de Deus. Ele fala, as boas obras também são assim. Umas, Deus manifesta na hora. Outras, eu vou manifestar depois. Porque tudo que a gente faz para Deus não tem como ficar oculto. Então a pessoa ela não tinha que ficar preocupada com essa questão de mas o que eu estou fazendo as pessoas não reconhecem. E até um certo ponto eu não vou negar, não. Eu não acho errado a pessoa não existe isso também. A pessoa, você sabe que a pessoa está fazendo aquilo ali sempre como ninguém, e você desprezar a pessoa. O cara é um líder de uma igreja, ele está fazendo para Deus, tem que fazer mesmo, é isso aí mesmo. Não, isso não existe. Não é assim também. Agora, tem gente que tem necessidade. Eu conheci uma pessoa que todo domingo tinha que elogiar o que ela fazia. Aí é um outro problema sério. Agora, pelo menos por dois motivos, eu que estou fazendo a obra, não devo ficar preocupado. Primeiro, eu estou fazendo para Deus. Então eu não preciso estar preocupado com que as pessoas estão vendo. Foi perguntado a um jogador. Tá ótimo, meu filho, obrigado. Foi perguntado a um jogador do Botafogo, Quarentinha, disse que é um dos maiores ídolos, goleador do Botafogo. Já morreu há muitos anos. Aí foi buscado lá no passado. Aí foi que o senhor justamente entendeu o que você está falando. Aí foi perguntado a ele, por que, Quarentinha, que você fez muitos gols pelo Botafogo, jogando, você nunca se gloriou, você não se achava tal que nem muitos faz hoje. Por quê? Assim, porque eu fui contratado, fui pago para fazer aquilo, era a minha obrigação fazer sempre o melhor. Porque eu não fazia com amor, para ninguém, dedicação. Fazia com amor, a minha profissão, mas eu era pago para fazer isso. Essa foi a declaração que ele dava. A grande questão é que tem muita gente que faz sim, com a intenção da promoção pessoal. E isso hoje é muito comum. O que acontece é que são pessoas que, infelizmente, durante a sua vida, elas foram fracassadas em muitas coisas, e ela chega à ideia seguinte: eu fracassei em tudo que eu quis fazer, então é porque Deus quer que eu seja pastor. Ai, meu Deus do céu. Aí o cara tenta o evangelho, só que ele tem ainda aquela mente. E o que acontece com isso? Ele acaba querendo se promover. Ele busca no evangelho aquilo que ele não conseguiu na sua vida normal, na sua vida comum que ele tinha antes. E o evangelho, ele consegue. Uma vez ele falava assim que o verdadeiro chamado é aquele que o cara tem todas as portas abertas e abre mão de todas elas para poder servir a Deus. Você servir a Deus depois de todas as portas se fecharem é muito fácil. Você tentou ser um advogado, na metade da faculdade você não deu certo. Aí você tentou fazer uma faculdade de administração, na metade não deu certo. Tentou fazer um curso para fazer um concurso público, não deu certo. Entrar na Marinha, na Aeronáutica, não deu certo. Aí não deu certo, então agora você é pastor. Depois que tudo está fechado, você não conseguiu nada na tua vida, aí você é pastor. O cara tem uma chamada, ele tem tudo à disposição dele e ele abre mão de tudo que está aberto só para servir a Deus. É claro que nós não podemos negar que tem pessoas que Deus, para mostrar para ela que Deus quer que ela siga, Fecha as portas todas. fecha as portas todas. Agora, eu conheço o caso de uma pastora no Nordeste, que ela foi candidata a prefeita e foi prefeita de uma cidade no Nordeste, e ela foi uma das piores prefeitas que aquela cidade já teve, não só administrativamente, como os casos de desvio de verba.
e ela foi, parece que ela foi afastada do cargo, ou tentou a reeleição, não conseguiu. E aí ela entendeu com isso que Deus, na verdade, tinha para ela um chamado para ela pastorear igreja, não era para ela fazer aquilo. Eu fico, gente, eu queria entender como é que é isso. Então, é claro, essa necessidade de promoção pessoal, eu vou falar com base num livro que eu li, numa pesquisa feita entre os teólogos da prosperidade, entre os pastores da prosperidade, e me perdoe usar o termo teologia da prosperidade, porque teologia da prosperidade não é teologia. O que se viu é que esses homens, a maioria deles, sempre quiseram ser um grande empresário. Não deu certo. E eles começaram a vender o evangelho. Trabalhei com um rapaz lá de Magé, lá para dentro daqueles campos lá. E trabalhava lá, falava assim, vou continuar trabalhando até o trabalho de fazer metodologia. Quando eu acabar, vou abrir uma igreja e trabalho mais para ninguém. Eu vi uma vez 2 rapazes conversando, conheci os dois. Acabou de se formar, ele falou assim, rapaz, ele se juntou. Uma igreja para ir lá no mato, ele se juntou com um amigo e ele fez isso. Falou, rapaz, chega da gente trabalhar para os outros, nós temos que agora trabalhar para a gente, vamos abrir a nossa igreja e acabou. Falou isso mesmo, estava terminando. E eles abriram mesmo. Abriu, mas justamente. Não sei qual é o fim deles, ainda é continuação. O que eu muito me preocupo é se o que Deus está operando através de mim, se Ele está aprovando. E as pessoas, elas não se ligam muito nisso. Uma outra coisa que eu me preocupo muito é se eu não serei rejeitado, mesmo sendo chamado. Hoje acontece uma coisa muito interessante. Existem homens que claramente você vê que Deus usou alguém, como eu acredito ainda, na atualidade dos dons espirituais, mas não como ele é feito hoje, com essa banalidade que é feito hoje, com esse show da fé que é feito hoje. Mas eu acredito sim na atualidade dos dons espirituais. E a gente vê claramente que Deus levantou pessoas e disse assim, olha, eu vou fazer na sua vida, vou te usar para isso. E a pessoa vai. E a coisa acontece. Sabe qual é o problema disso? É que a pessoa passa a achar o seguinte: houve acerca de mim uma profecia e ela se cumpriu. Então ele acha que tudo que vem na mente dele, no coração dele, Deus está dando um aval, está aprovando. Isso é um erro. Porque há muitos casos na Bíblia de pessoas que Deus chamou e depois os condenou. Isso é muito sério, gente. Quem chamou Saul foi Deus. Quem chamou aquele profeta que ele disse para profetizar e não comer nada na casa de ninguém, depois condenou aquele profeta mandando 2 animais comer ele, foi Deus. Tem muitas pessoas que Deus chamou, vai lá e consagra e depois rejeitou. Deus mandou consagrar o rei Jeroboão, acho que foi o rei Jeroboão, por causa o Salomão cometeu erro. Desculpa se eu estiver errando o nome das pessoas, dos reis aí, mas depois a gente passa para vocês aí direitinho, porque é aquilo que eu falei. Você está aberto para responder assim, você está mais acessível ao erro. Mas se eu estiver errando, é só questão de nome. Salomão caiu na idolatria. O Senhor disse que o reino dele ia ser dividido. E Salomão teve um filho chamado Roboão.
o Roboão cometeu aqueles erros, e Deus disse que o reino seria dividido. E foi dividido o reino do norte e o reino do sul. E Deus mandou consagrar um rei chamado Jeroboão, que eu acho que é Jeroboão. Quem foi que mandou consagrar aquele rei? Foi Deus. O que aquele homem fez? Se o povo voltar a adorar no templo, vá que ele se envolve lá com outro rei lá e me tira do trono. Ele mandou construir 2 bezerros de ouro e disse: eis aqui o vosso Deus e eis aqui o vosso templo. Foi condenado, foi reprovado, mas tinha um chamado, foi consagrado por Deus, pelo profeta de Deus. Entendeu? Mas foi condenado. Então o fato de haver uma profecia acerca de uma pessoa, como eu vi que foram profecias verdadeiras, mas isso não quer dizer que a pessoa está livre para achar não. E você vai falar com a pessoa: não, Deus me separou para este ministério e disse que faria isso na minha vida, e olha aí que está se cumprindo. Tudo bem, mas ele não está aprovando o que você está fazendo não, meu querido. O fato de Deus estar operando também, já é uma outra coisa também, não quer dizer que Deus está aprovando. Entendeu? Citar uns 2 exemplos rápidos, nesses 5 minutos que nos restam para a gente terminar 9h30 certinho. O povo pediu a Moisés água. Deus foi lá falar com Moisés, o povo Moisés foi lá falar com Deus. E Deus mandou a Moisés: vai lá, dá uma ordem, fala lá com a rocha, e da rocha vai jorrar água. O que Moisés fez? Açoitou. Deus operou? A água saiu? Mas Deus aprovou? Não aprovou. E o que Deus disse para Moisés por causa disso? Não vai entrar terra prometida. Falou: hoje o meu nome ia ser Exaltado no meio do povo, e por sua causa não foi. Isso é muito sério, irmãos. E eu estou falando de Moisés, homem que Deus disse que falava com Deus face a face. Falou para Miriam e para Arão: com vocês eu falo por visões e sonhos, com Moisés eu falo face a face. Vocês fazendo isso com Moisés? O Deus falou que Moisés era de todo manso, mas aconteceu isso. Quer ver uma outra coisa que Deus reprovou de Moisés? Nós só vamos saber isso com o apóstolo Paulo na carta que ele escreve aos Coríntios, na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 2, acerca do brilho do rosto de Moisés. Deus se revelou a Moisés e a glória de Deus ficou no rosto de Moisés. Alguns acreditam que aquele brilho ficava todo o tempo no rosto de Moisés. Outros falam que era quando Moisés começava a citar a lei, o rosto dele brilhava como se fosse uma lâmpada. A tal ponto que as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Só que Moisés sabia que isso era transitório, que não era permanente. passageiro. Era passageiro, não ia ficar por um tempo. E era para o povo entender isso. Que com isso o povo ia entender que a lei seria substituída. O próprio Deus disse que daria uma lei que seria colocada nos corações. Só que Moisés experimentava algo que ele nunca experimentou antes. Você não sabe o que é conduzir 5 milhões de pessoas, mais de 5 milhões de pessoas no deserto, sozinho. O sogro de Moisés falou: Moisés, você é louco fazendo isso sozinho. Você tem que dividir o povo em grupo. Moisés sozinho julgava a causa daquele povo inteiro. Sabia que tem alguma pessoa que acredita que Moisés sabia o nome de todo mundo? Quanto a isso a gente não pode afirmar. Mas é uma loucura. Teve rei que Deus condenou porque não sabia o nome do povo. Então olha só.
estava experimentando algo que quando ele começava a falar, o povo dava atenção, parava para ouvir e obedecia. A maioria. O que Moisés fez? Colocou um véu no rosto, está escrito, para que o povo não percebesse o fim daquilo que era transitório. Nós só vamos ter entendimento disso porque o apóstolo Paulo cita isso na carta aos Coríntios. E ele disse, e nós não somos como Moisés. Moisés fez aquilo, Deus operava através dele, mas reprovou a atitude dele. O Paulo diz, até hoje o mesmo véu continua diante da face de todo o povo, para que eles não possam enxergar o verdadeiro evangelho. Sabe de quem foi a culpa? De Moisés. E Deus não operou? Operou, mas reprovou. E um texto também, tem muitos outros casos que dá para citar, mas o texto que eu posso citar para vocês é o texto de Mateus capítulo 7. Jesus diz assim, ó, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Eu não vou explicar esse texto, mas vou só citar ele. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, no teu nome. Fizeram no nome de Jesus. Profetizamos, expulsaram o demônio e fizeram maravilha. Jesus disse, mas eu direi para eles abertamente, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticai a iniquidade. No Evangelho de Lucas, o texto já está diferente, porque Jesus citou isso uma outra vez de outras formas. Ele diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós temos sentado na sua presença, temos ouvido na sua presença e temos comido na sua presença. Ele disse, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticai a iniquidade. O fato de Deus estar operando, gente, não quer dizer que Deus está aprovando. Não fique preocupado em fazer algo para Deus operar. Fique preocupado em fazer algo que Deus aprove, porque sempre quando Ele aprova, Ele opera. Mas nem sempre que Ele opera, Ele aprova. Entendeu? Então o homem de Deus ele tem que estar preocupado com o quê? Em fazer algo que Deus aprove. Sabe o que o apóstolo Paulo ele disse acerca dos judeus? Dos principais da sinagoga? Ele disse assim, ó, na carta, acho que é 2 Coríntios, acho que é 2 Coríntios capítulo 10, lá em Romanos capítulo 10. Ele diz assim, ó, eu até reconheço que eles têm zelo de Deus, mas não tem com entendimento. Tá vendo? Você pode ser zeloso, o cara pode chegar e fazer, não, deixa eu fazer isso aqui para Deus, eu quero fazer com maior dedicação, mas tem que fazer a coisa da maneira certa, na hora certa, na medida certa, com o foco certo e com a intenção certa. Entendeu? E muitas vezes a pessoa não faz isso. É verdade. Então você pode ter zelo, mas não ter ele com entendimento. E por isso você ser o quê? Reprovado. Né? De uma forma inadequada. Irmãos, vamos ver se a gente mantém esse trabalhozinho aí. Aí o que acontece? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Nós aquilo que você estiver lendo e ouvindo durante a semana, traz aí pra gente poder conversar. Entendeu? Amém? Vamos orar? Por hoje é só. Se Deus quiser, semana que vem não, segunda-feira que vem não, na outra segunda-feira será melhor. E a gente vai divulgar. O trabalho agora vai ser assim, mesa redonda, você traz a dúvida e eu vou orando a Deus para que a dúvida de vocês seja aquilo que eu sei, porque não adianta nada. O objetivo aqui não é nem vocês me deixarem sem graça, nem eu fazer uma promoção pessoal.
mas que a gente tenha o entendimento. Amém, irmãos? Deus abençoe. Olha só, fica na paz. Vamos orar para terminar. Eu? Ficou nervosa?